Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente faz aquele vídeo sem enrolação e a pergunta que eu escolhi, que veio lá do Instagram sempre no final de semana, foi essa aqui do Bruno. Daniel, o que acha da PetroRecôncavo? Pode se tornar uma ten bagger daqui a alguns anos? Qual a sua opinião? Eu vou aproveitar essa pergunta de hoje para mostrar para vocês por que nenhuma dessas empresas novas de Junior Oil vão conseguir crescer tanto quanto a Prio cresceu. Então fica com a gente aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, já que é um vídeo mais curto e eu vou ter que mostrar aqui 3 ou 4 pontos que são importantes com relação a isso, eu vou me ater aqui à comparação entre a PetroRecôncavo e a PetroRio, mas vale também para 3R, vale também para a Enalta. Se vocês forem pesquisar os pontos que eu vou colocar, vocês vão ver que as outras também têm algo similar e por isso que elas não vão chegar ao ponto que a PetroRio chegou. O primeiro ponto é muito simples, né? Por quê? Porque a PetroRio foi a primeira que conseguiu isso. Então, como você é a primeira que consegue isso, você traz uma estrutura que se funcionava muito bem lá no México, a estrutura de você trabalhar em clusters para você conseguir diminuir os custos. O que aconteceu? O mercado ainda não conhecia isso. Então, quando você olha lá atrás, tipo, as primeiras vezes que eu recomendei a ação da PetroRio, quando ela tinha uma produção de 5 mil barris de petróleo, mais ou menos aqui em 2017, mais ou menos, ela valia 80 centavos, mais ou menos, ó, 90, 80, aí caiu para 60. Enfim, se a gente pegar esses valores aqui, 80 centavos, mais ou menos, ó, 0,8, né, vezes 889 milhões de ações, porque já está ajustado o mesmo gráfico, era uma empresa que valia 700 milhões de reais. Né? Hoje, quando a gente vê PetroRecôncavo, a gente vê 3R, etc., elas já valem 5 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões, dependendo do preço que está. Então, quer dizer, elas estão saindo de um patamar de preço já muito maior. Tá? Ah, a produção é um pouco maior do que aquelas 5 mil barris de petróleo? É também. Mas a gente vê que existe uma diferença. Então, a PetroRio era algo desconhecido e saiu mais de baixo. Isso já dificulta mais para que a PetroRecôncavo consiga ser uma ten bagger. Para quem não sabe o que é ten bagger, é quando a ação cresce 10 vezes de tamanho. Tá? Então, desde a primeira vez que a gente recomendou a PetroRio, ela já cresceu acho que 30 vezes de tamanho. Desde que ela entrou oficialmente na carteira de ações, ela cresceu já 800 ou 900% mais ou menos, que ela estava mais ou menos aqui, e em breve ela vai chegar em 1000%. Tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje a PetroRecôncavo vale 5 bilhões e meio em valor de mercado, tá? E a PetroRio, ela vale 30,6 bilhões em valor de mercado. A gente está falando aí em torno de 5 vezes e meia a mais a PetroRio em relação à PetroRecôncavo. Agora vamos começar a entrar na parte um pouco mais técnica. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: quando você analisa qualquer tipo de empresa que tem a ver com exaustão de mina ou exaustão de campo de petróleo, qualquer coisa que tenha a ver com você tirar da terra que um dia vai acabar, você precisa ficar focado nas reservas. Tá? Então, todos os anos essas empresas fazem relatórios de reserva. Tá? E a PetroRio, por exemplo, ela fez no último ano um relatório de reserva. Na verdade, quem faz é uma empresa estrangeira chamada DeGolyer McNaughton. Tá? E ela tirou aqui, ó, 547 milhões de reservas provadas, tá? A PetroRio, ela não usa esse número daqui, que é provada mais prováveis, mas eu vou usar esse número de 747 milhões, porque a empresa PetroRecôncavo usa esse número, então tem que fazer comparativos similares. O gás de Manati aqui eu não vou utilizar, 246 milhões eu não vou utilizar, eu vou pegar aqui 747 milhões. Então eu vou pegar aqui o fato relevante, ó, a PetroRio usa o 547, tá? Eu não estou colocando aqui no cálculo os novos campos de produção que a PetroRio encontrou óleo. Ela aumentou a produção de
fevereiro para agora, ela já aumentou bastante a produção dela. Tá? Eu vou procurar aqui o release da PetroRecôncavo, vocês vão ver que ela tem uma capacidade, uma reserva de produção muito menor do que a da PetroRio. Aqui a gente consegue ver as reservas, 2P também, que é provadas mais prováveis, e a gente chega aqui em 170 milhões de barris. Então você vê que a PetroRio ela tem 4,5 vezes mais reserva do que a PetroRecôncavo. Tá? Terceiro ponto que eu acho que é importante da gente tratar é o seguinte, a PetroRio, por ela ser uma empresa offshore, ou seja, uma empresa que tem a extração do óleo dela dentro do mar e ela tem o estoque dela dentro do mar nas FPSO, ela consegue vender para o exterior. Enquanto isso, a PetroRecôncavo ela tem 2 ativos que são muito legais, mas são ativos que extraem em terra. Então, o principal cliente dela é a Petrobras. Qual o grande problema disso, sabendo que o preço é o mesmo do mercado internacional? O grande problema entre as duas estratégias aqui está exatamente aqui na receita líquida, né? Se você olhar, por exemplo, a PetroRio, ela não tem deduções pagamento de ICMS. A gente vê aqui Polvo e Tubarão Martelo, ela vendeu 612 milhões e ela não teve nada. Por que ela começou até aqui? Vamos tirar Manati que ela vendeu agora. Frade e Albacora, ela agora teve aqui. Por quê? Foi imposto de exportação, esse imposto novo que o governo criou, que vai ficar de março até junho. Então, em tese, ela passa a não ter mais esse tipo de imposto. Ela fez uma venda de 1 milhão de barris aqui dentro do Brasil pela primeira vez desde que eu acompanho a empresa em 5, 6 anos. Tá? Então, ela tem 2 bilhões e 900 milhões e ela só pagou 110 milhões de imposto. Quando a gente vai para PetroRecôncavo, a gente vê que a empresa teve 889 milhões de receita e ela pagou quanto? 170 milhões de impostos. Tá? Então, quer dizer, a PetroRio ela tem 3,5 vezes mais receita do que a PetroRecôncavo, mas paga menos impostos porque ela consegue vender para fora do Brasil e aí ela sai dessa carga tributária absurda aqui do Brasil. E isso acaba influenciando o quarto ponto, né? Qual é o quarto ponto? O quarto ponto é que a PetroRecôncavo ela acaba tendo uma margem EBITDA muito menor. Por quê? Porque ela produz menos e ela paga mais impostos e ela ainda faz os hedges, né? Ela ainda faz as proteções, porque ela vai acabar precisando de proteção. E aí a gente consegue ver aqui. A gente vê que no primeiro trimestre de 2023, para ficar igual, ela teve 334 milhões de EBITDA em reais, o que dá uma margem, vamos ter que calcular aqui que ela não coloca aqui nessa tabela, mas vamos lá, 334,8 dividido por 719,2, 46% aqui, 46,5%. Quando a gente vai para a PetroRio, a gente vê aqui um EBITDA sem ajuste nenhum de 67%. Então a gente está falando de 21% a mais de margem. Se você está esperando aí que o preço do petróleo vai cair igual a mim, é muito melhor você estar numa empresa que tem 67% de margem do que uma que tem 46% de margem. Tá? Então esses são pontos importantes. E aí eu vou adicionar um quinto ponto que eu acho que é fundamental para vocês. Enquanto a PetroRio ela teve um aumento aqui de receita de 82% de um trimestre para o outro na receita, a gente viu ali que a PetroRecôncavo teve um aumentinho aqui ó, de 1%, 1,5%, ó, saindo de 876 para 889, ou aqui 2% de 703 para 719. O mercado paga por crescimento. Então você vai ver que a PetroRio ela tem ali, né, o EBITDA dela que eu mostrei em dólar. Então ela tem 5 vezes mais EBITDA, ela tem 4,5 vezes mais reservas provadas, ela tem um crescimento de 82% contra 2%, enquanto isso ela vale 5 vezes e meia mais do que a PetroRecôncavo. Na minha visão, uma empresa que já tem esse potencial, que já mostrou que ela cresceu pra caramba, que saiu de 5 mil barris e fechou o primeiro trimestre com 60 mil e agora em abril ela já produziu 90 mil barris, quer dizer, a tendência é que ela aumente mais ainda, 40%, 50% para esse ano. Na minha visão, né, não tem por que eu tomar o risco da PetroRecôncavo ou da 3R,
ou da Enalta nesse momento. Claro que em pequenos períodos de tempo tudo pode acontecer. É claro que as empresas mudam ao longo do tempo e a gente sabe que esse aqui é um cenário, que é um setor que é muito volátil também. A gente não tem muito como prever o futuro, a gente precisa ficar sempre acompanhando. Mas para mim, desde 2017 não faz sentido outra petrolífera como a principal que não seja a PetroRio. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. E agora, uma coisa que eu acho que é muito interessante é o seguinte: vira e mexe a PetroRio, ela dá a possibilidade da gente ainda conseguir ganhar a mais com ela via opções, tá? Então a gente pode fazer venda coberta, quando ela cai muito, como ela caiu de 42 para 30, a gente pode vender put para aumentar a posição, ou se não, o que a gente fez aqui na Checkmate, por exemplo, agora no mês passado, a gente fez uma booster em PetroRio quando ela caiu lá para R$ 32, e aí a gente ganhou adicionalmente 4,49%. Se você ficou interessado, não deixe de acompanhar o nosso workshop, o poder das opções, tá? Por quê? Porque a gente vai falar sobre as estratégias. Cada dia a gente vai montar uma estratégia para você conhecer, e o primeiro dia já foi ontem, foi na terça. Mas a gente ainda tem hoje e amanhã também para você aprender pelo menos 2 estratégias muito bacanas, muito interessantes, e para você começar a entrar nesse mundo das opções. Não perca, todos os dias aí 8h30 da noite. Se você ainda quiser dar uma olhadinha na aula de ontem, os links para você se inscrever e ter acesso a essas aulas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.